Bom, gente, esse é o início do segundo vídeo. A gente vai falar um pouco sobre sistemas sensoriais, principalmente a parte do início. Bom, eu gostaria de falar primeiro sobre as minhas percepções, mas algumas vezes eu vou tentar ler o texto para depois eu explicar, porque vai ser importante. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar agora é de organização geral dos sistemas sensoriais. Há cinco tipos de receptores: os mecanorreceptores, os termorreceptores, nociceptores, receptores eletromagnéticos e quimiorreceptores. Os nociceptores são receptores de dor, os receptores eletromagnéticos detectam luz da retina e os outros são autoexplicativos, que quimiorreceptores são receptores de química, termorreceptores são receptores térmicos e mecanorreceptores são receptores que detectam pressão, atrito e tudo mais. Bom, aqui estão os receptores e a diferença de cada um deles por tipo de receptor. Então, tem os mecanorreceptores, temos termorreceptores, nociceptores, e aqui está dividido em função e os subtipos de cada função. E aqui também explica como que funciona o sistema das células receptoras. Então, o mecanorreceptor ele abre a comporta, o quimiorreceptor ele dá uma espécie de segundo mensageiro e ativa o camp 1 para abrir a comporta. O CGMP, que é fotorreceptor, abre uma comporta, aí o CGMP, abrindo essa comporta, ativa o cromóforo. O cromóforo pega a luz, transforma em segundo mensageiro e diminui a CGMP. E aí tem a fórmula do fotorreceptor. Aí aqui, como funciona uma terminação nervosa, mais especificamente os trens de potencial de ação, como funciona a frequência dos impulsos e tudo mais. Então aqui temos um estímulo, aí esse estímulo aqui no final do receptor, ele gera um potencial gerador e aqui no meio, entre esse e esse, ele usa umas respostas superpostas. E aí depois vira potenciais de ação. Veja que as respostas superpostas e o potencial de ação, eles diferem e são similares em uma coisa. Eles diferem porque eles têm esses picos e eles são similares porque eles têm esses ondinhas, essas linhas. Então, o que significa? Que aqui ele está transformando o potencial gerador causado pelo estímulo em linhas que vão ser transformadas aqui, ó, nessa parte aqui. Aqui vai ser só linha. Aqui, nessa partezinha aqui, é uma linha com um potencial gerador. E aqui é só potencial gerador e aqui fora é o estímulo. E aí a intensidade de um estímulo também é codificada pela quantidade de receptores sensoriais naquela estimulação e a amplitude é proporcional à intensidade do estímulo. Então, depende da intensidade do estímulo. Então, vai ter a intensidade do estímulo que gerará uma amplitude, e essa amplitude gerará descargas de potencial de ação, que terá uma frequência, e além disso, tem a quantidade de receptores que aumenta a intensidade do estímulo. E assim os receptores denominados tônicos ou de adaptação lenta sinalizam estímulos prolongados, enquanto os denominados fásicos ou de adaptação rápida servem à detecção de transientes ou à sinalização de estímulos que variam rapidamente no tempo. Deixam de sentir um odor claramente perceptível alguns minutos antes. É um típico exemplo de adaptação dos receptores olfatórios. Ou seja, lembra quando a gente sente um cheiro e do nada esse cheiro a gente não percebe mais o cheiro? Bom, quando a gente não percebe mais esse cheiro, é porque é um receptor fásico. Ele tende a ter uma adaptação rápida. Por tender a ter uma adaptação rápida, ele sente o odor por um momento e depois ele para de sentir o odor depois. Bom, aqui temos os receptores de adaptação lenta que detectam continuamente a intensidade do estímulo, chamados também de receptores tônicos, e aqui tem uma explicação, e aqui tem uma explicação dos receptores de adaptação rápida. E aqui explica a função preditiva dos receptores de adaptação rápida. Por quê? Porque além de ele adaptar rápido
por causa que eles detectam um movimento ou transição de estímulo, eles têm também a função preditiva, tipo assim, eles mudam rapidamente para detectar o movimento, entendeu? Por exemplo, você está movendo sua perna para a direita. Quando você move sua perna para a direita para dar uma curva, o seu corpo meio que prevê isso, que você vai mover a perna para a direita. E aí você vai e recebe esse estímulo na cabeça e você pensa assim: ah, não, eu vou virar à direita também para acompanhar meu corpo. Essa é a função preditiva dos receptores de adaptação rápida dos canais semicirculares, por exemplo, do aparelho vestibular do ouvido interno, ou, por exemplo, dos receptores do joelho. Bom, aqui temos como funciona o receptor. Então, temos os receptores aqui, os neurônios aferentes primários, que detectam uma resposta na pele. Aí, esse vai ser o campo receptivo dele. Só que os neurônios que, tipo assim, a pessoa encostou o dedo aqui nessa área roxa. Aí, os neurônios aferentes primários vão detectar o quê? Ah, tem uma pressão aqui pelo dedo nessa área roxa. Os neurônios que estão nessa área amarelo, eles vão falar assim: eu estou detectando uma pressão também, só que estou detectando em menor quantidade. Portanto, além de eu detectar em menor quantidade, eu posso não estar detectando. Se eu não estiver detectando, eu vou avisar para o neurônio vizinho que não é para acontecer esse estímulo, não é para avisar o neurônio. Então, por exemplo, esse neurônio daqui, ele vai avisar para o neurônio que está aqui, o próximo neurônio daqui, que é para diminuir, para inibir, porque ele não está sendo estimulado diretamente, entendeu? E aí ele, além disso, tem outros neurônios aqui que vão jogar uma inibição nele e vai dizer assim, ó, não é para você ativar e vai inibir ele. Então, acaba que esse neurônio aqui, ele não vai ser ativado e esse daqui que recebe muito estímulo vai ser ativado. Bom, aqui podemos ver exatamente isso que eu falei. Então, sem aquela parte do neurônio receptivo inibitório, aqui vai ficar assim a frequência de descarga e a distribuição espacial do estímulo. Ele vai aumentar, 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 até chegar aqui com uma sinapse gigantesca. Agora, com esses interneurônios inibitórios, ele vai acontecer isso daqui, ó. O estímulo vai propagar só nessa direção, ó, e numa onda baixa. Então é isso que acontece com um campo receptivo inibitório. Que na verdade não é um campo receptivo inibitório, é na verdade um interneurônio inibitório que vai inibir as células vizinhas. Aí significa que o sistema nervoso central deve digerir quatro propriedades de estímulo: sua natureza ou modalidade, sua localização, sua intensidade e sua duração. E a sua localização tem um negócio chamado dor do membro fantasma, que é quando o neurônio secundário e terciário estão hiperativados. O que é neurônio secundário e terciário? Neurônio secundário e terciário é o da segunda ou terceira camada. Aqui tem um neurônio aferente primário, aí depois neurônio de segunda ordem, depois neurônio de terceira ordem. Aqui tem um neurônio de primeira ordem, neurônio de segunda ordem e neurônio de terceira ordem. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira e assim por diante. Então, quando esse neurônio secundário e terciário está hiperativado, que já está longe, por exemplo, quando a pessoa não tem uma perna e ainda assim vai ficar uns neurônios, e esses neurônios mais próximos do corpo central, o tronco, os neurônios que estão mais próximos do tronco, eles vão ficar hiperativados. E quando eles ficarem hiperativados, aí você vai sentir dor, por causa dos nossos receptores, que vão ficar hiperativados. Isso é lá no neurônio secundário e terciário. Não é o neurônio primário porque não tem a perna, não tem o membro. Enfim. Aqui temos um sistema de um neurônio, onde temos um terminal axonal, um local de transdução, um estímulo, a zona gatilho e axônio mielinizado. Aí aqui tem um estímulo moderado e um estímulo mais longo e mais intenso. Como podemos ver naquela outra imagem lá atrás, aqui está exatamente o que eu falei, ó. No local de transdução, ele terá um potencial gerador
Aí depois esse potencial gerador, ele vai ser, quando ele chegar nessa parte aqui próxima à bainha de mielina, ele tentará virar um potencial de ação e depois ele virará um potencial de ação quando ele estiver lá no meio da bainha de mielina. E se for um estímulo moderado, ele vai ser só algumas linhas, e se for um estímulo mais longo e mais intenso, ele vai ser várias linhas, e muitas, inúmeras. E ele vai transmitir mais transmissores que o estímulo moderado. Um circuito pode ter sinais referentes tanto excitatórios como inibitórios. Como consequência, uma vez estimulado, o circuito pode descarregar-se repetidamente por um longo período. Lembra da fadiga e do tempo que é demorado. Porque o que acontece? Quando o neurônio é hiperestimulado, ocorre a fadiga. Por quê? Porque ele foi estimulado por muito tempo. É como se a gente estivesse correndo, uma hora a gente cansa, não cansa? Então, é a mesma coisa com os neurônios. Depois de muito estimulado, ele tem uma fadiga intensa e súbita, ou seja, intensa e do nada, e do tempo que é demorado. E aqui temos os neurônios, os tipos de neurônio. Então, temos um neurônio aqui com receptor aqui, e aqui um outro neurônio que estimula os receptores aqui. Aqui temos várias conexões de neurônio com receptores. Aqui neurônios com receptores e com inibidores. E aqui vários neurônios excitatórios. Algumas vezes isso daqui ocorre para estimular bastante, entendeu? Aí aqui temos os sinais referentes contínuos do circuito reverberante. De um grupo de neurônios com carga intrínseca. Essa figura também mostra o efeito dos sinais aferentes excitatórios e inibitórios. E aqui é de um circuito reverberante. O que é um circuito reverberante? Circuito reverberante é aquele que repete uma mesma ação, que excita até demais, fica se auto-excitando. Então aqui temos uma excitação, aí ele vem, há um impulso aqui, e depois desse impulso há uma inibição, por causa que ele é um circuito reverberante. Observe que o sinal aferente excitatório aumenta muito o sinal eferente, enquanto o sinal aferente inibitório diminui muito os sinais eferentes. Então ele tem um sinal, aí depois ele aumenta demais e depois diminui demais. Depois temos a fadiga sináptica como meio de estabilizar o sistema nervoso. Essa fadiga sináptica, ela está aqui representada, que era aquilo que eu já falei antes. Então temos aqui um estímulo. Aí depois desse estímulo tem uma fadiga. Aí até repetir esse estímulo de novo, só que vai sair com menor, porque ele já está fadigado. E assim por diante. Eu só esqueci de ler, ó. Reflexos flexores sucessivos mostrando a fadiga de condução na via envolvida neste reflexo. Aí aqui temos a sensibilidade tátil, que resulta geralmente da estimulação dos receptores para o tato da pele ou nos tecidos imediatamente abaixo da pele. A sensação de pressão resulta geralmente da deformação dos tecidos mais profundos. A sensação de vibração é resultado da ocorrência dos sinais sensoriais repetitivos e rápidos, porém são usados alguns dos tipos de receptores para o tato e pressão, porque a vibração tem que usar alguns receptores de tato e pressão para sentir vibrar, porque é meio que uma mistura de tato, vamos dizer, um movimento pela pele e pressão, porque ele dá uma certa pressão para baixo e depois para cima. Aí, receptores táteis têm 6 características especiais. Algumas terminações nervosas livres podem detectar pressão e tato. Corpúsculos de Messner são receptores táteis muito sensíveis encontrados onde a pele é muito sensível em discriminar cores, como na ponta dos dedos e nos lábios, e são sensíveis a movimentos de objetos na pele, como a vibração de baixa frequência. E a terceira, áreas que contêm grandes números de corpúsculos de Messner e pele com pelos contém número moderado de receptores táteis com terminações expandidas nos locais com grande número de corpúsculos, a quantidade grande no outro, quantidade moderada, inclusive no meio desses receptores há discos de Merkel. Então, nos lugares onde há muitos corpúsculos de Messner e pele com pelos, contém números moderados de receptores táteis com terminação expandida. Nos locais com grande número de corpúsculos, há quantidades grandes e no outro quantidades moderadas. Inclusive no meio desses receptores há discos de Merkel. Quarto, pelo mais órgão terminal do pelo é igual a receptores táteis que se adaptam rapidamente
e são parecidos com os corpúsculos de Messner em relação à função. A quinta é localizados na cápsula articular, só que com uma função um pouco diferente. Nas camadas mais profundas da pele e do tecido se encontram muitas terminações de Ruffini. Tem adaptação lenta. O sexto, os corpúsculos de Pacini situam-se imediatamente abaixo da pele e profundamente na fáscia, importante para a detecção rápida da vibração tecidual ou de outras alterações rápidas do estado mecânico dos tecidos. E aqui temos os corpúsculos de Messner, aí é o tamanho do campo receptivo, os corpúsculos de Merkel, tamanho do campo receptivo, os corpúsculos de Pacini, o tamanho do campo receptivo e as terminações de Ruffini e o tamanho. Perceba o local onde eles estão. Então, por exemplo, aqui está muito mais em cima, esses dois estão muito mais em cima e esses dois aqui estão muito mais embaixo. Além disso, perceba da intensidade do tempo de resposta. Então, aqui tem um estímulo mecânico, todos iguais, sendo que esse daqui dá um estímulo antes e depois. Esse daqui dá um estímulo o tempo todo, porque é adaptação lenta. Esse é adaptação rápida. Esse dá um estímulo antes, meio quebrado, e depois. Por quê? Porque é adaptação rápida. Esse dá um estímulo durante o tempo todo. Por quê? Porque esse é adaptação lenta. Que os corpúsculos de Messner e Pacini são mais sensíveis a estímulos mecânicos vibratórios, fato que está associado a um tempo de adaptação mais curto que esses receptores, mais curto para esses receptores. Assim, os tipos mais críticos de sinais sensoriais, os que ajudam a determinar a localização precisa na pele, as mínimas graduações de intensidade ou as alterações rápidas da intensidade no sinal sensorial, são todos transmitidos por fibras de condução mais rápida. Ao contrário, os sinais menos discriminativos, tais como a pressão, o tato pouco localizado, especialmente a sensação de cócegas, prurido e comichão, são transmitidos por fibras nervosas muito finas e muito mais lentas, que requerem menos espaço no feixe de fibras nervosas do que as fibras rápidas. A detecção de cócegas e prurido pelas terminações nervosas livres mecanorreceptivas. Há estudos neurofisiológicos demonstraram a existência de terminações nervosas livres mecanorreceptivas muito sensíveis e de adaptação rápida, que desencadeiam apenas as sensações de cócegas e prurido, coceira. Além disso, essas terminações são encontradas quase que exclusivamente nas camadas superficiais da pele, igual aquelas outras que eu já mostrei antes, e que é o único tecido da qual pode ser desencadeado sensações de cócegas e prurido. Por isso que a gente sente coceira na superfície da pele. Essa sensação são transmitidas por fibras amielínicas muito finas do tipo C, semelhantes às que transmitem a dor em queimação contínua. A sensação de coceira tem como propósito alertar para estímulos superficiais leves, como uma pulga se arrastando sobre a pele ou insetos prestes a picar, e os sinais desencadeados ativam o reflexo de coçar ou outras manobras que livram o hospedeiro do estímulo irritante. A coceira pode ser aliviada pelo coçar, se isto remover o estímulo irritante ou se coçar é forte o suficiente para desencadear a dor. Acredita-se que os sinais de dor suprimem os sinais de coceira na medula espinhal por inibição lateral. O que ele quis dizer com isso, com essa frase final, é que os sinais de dor eles estão muito próximos, ou eles vão para a mesma fibra nervosa que o sinal de coceira. Eu acredito que sejam próximas, interneurônios entre eles. O que fazem esses interneurônios, como eu já tinha dito, eles inibem lateralmente os neurônios próximos. E como eles inibem os neurônios próximos, o sinal de dor suprime os sinais de cócega. Por isso que a pessoa não tem como sentir dor e rir ao mesmo tempo, entendeu? Sentir cócega. E a gente sabe que isso é tecnicamente possível por causa dessa inibição lateral. E aqui temos o sistema da coluna dorsal lemísco-medial e o sistema anterolateral. Aí aqui está as funções de cada uma delas, a explicação de como funciona a via coluna dorsal lemísco-medial. E aí tem uma explicação através de um toque de uma pena, tanto no pé como na mão. Aí raiz dorsal e gânglio espinal,
ramos ascendentes das fibras, enfim, importante reparar aqui é que ele passa pelo complexo ventrobasal do tálamo, e nesse complexo ventrobasal do tálamo, ele vai e é distribuído nessas regiões aqui. Tá vendo as regiões aqui? E aqui também explica da mesma forma, para onde é levado cada um, ó. Na extremidade interior do tronco, extremidade superior e na face, que é no giro pós-central. Aí o que que acontece? O que é cada uma dessas áreas? A primeira é a córtex motor primário, a segunda é a área somatosensorial 1 e a segunda é a área somatosensorial 2. A área somatosensorial 1 é literalmente muito maior e muito mais ativo que a área somatosensorial 2. E além disso, eu me esqueci de mencionar que as fibras nervosas, elas passam no núcleo da coluna dorsal. Tá vendo aqui, ó, no bulbo inferior. Aí depois de passar pelo leminisco medial, ele sobe para o mesencéfalo, no complexo vantro-basal do tálamo, aí é distribuído pelos outros locais, como já tinha dito. A área somatosensorial 1 é tão mais extensa e tão mais importante que a área somatosensorial 2, que no uso popular o termo córtex somatosensorial quase sempre significa área 1. Como eu já tinha dito, ele é muito importante. Algumas áreas do corpo são representadas por grandes áreas no córtex somático. A área dos lábios é a maior de todas, seguida pela área da face, do polegar, enquanto o tronco e a parte inferior do corpo são representados por áreas relativamente pequenas. As dimensões dessas áreas são diretamente proporcionais ao número de receptores sensoriais especializados em cada área periférica e receptiva do corpo. Então aqui podemos ver que há um grande número de receptores no lábio do que nas outras partes do corpo. Então vem lábio, depois face e depois o polegar. Inclusive existe um boneco que mostra a representação desse número de receptores no corpo, quão importante é para esse córtex somatosensorial 1. Então seria um boneco com o beiço muito longo, a cara muito grande, o resto do corpo muito pequeno e as mãos grandes. Aí observe que cada lado do córtex recebe quase que exclusivamente informações do lado oposto do corpo. Então, normalmente, lá no bulbo, vocês vão aprender isso na anatomia, que as fibras nervosas, elas meio que cruzam e vão para cada área do corpo. E hoje vamos parar o vídeo por aqui, porque já está muito longo. E depois a gente continua mais com o resto de sensações somáticas e o resto dos vídeos.